Olá, meus caros. Hoje falaremos de mais um personagem histórico dos heróis da Bíblia. Curioso? Assista o vídeo e descubra. Você já parou para pensar na força da transformação? Às vezes a vida nos surpreende de maneiras que nunca imaginamos. Imagine alguém que em um passado recente estava perseguindo pessoas, tentando apagar uma mensagem de amor e esperança, e que de repente se torna o maior defensor dessa mesma mensagem. Essa é a história de Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que passou de perseguidor a pregador e cuja vida é um testemunho poderoso da possibilidade de mudança. Paulo, ou Saulo, como era conhecido antes de sua transformação, era um fariseu devoto. Ele acreditava firmemente que o cristianismo era uma ameaça à fé judaica e se dedicou a erradicar essa nova seita. Ele estava lá, assistindo e aprovando a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. A sua vida era marcada pela rigidez e pela certeza de que estava no caminho certo. Mas a vida, como sabemos, pode nos surpreender. Em uma viagem a Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhante o cercou, e ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta ecoou não apenas em sua mente, mas em seu coração. A partir desse momento, sua vida mudaria para sempre. Saulo de Tarso, como era conhecido antes de sua conversão, nasceu em uma família judaica na cidade de Tarso, uma importante metrópole na atual Turquia. Ele era um homem altamente educado, tendo estudado sob a tutela de Gamaliel, um dos mais renomados rabinos da época. Saulo era um fariseu zeloso, alguém que seguia rigorosamente a lei judaica. Seu fervor pela tradição o levou a ver os cristãos como uma ameaça. Ele acreditava que essa nova seita, que proclamava Jesus como Messias, era uma heresia que precisava ser extirpada. Movido por esse zelo, Saulo se tornou um dos principais perseguidores da igreja nascente. Essa transformação não foi instantânea. Paulo passou por um processo de reflexão e reavaliação. Ele ficou cego temporariamente, e esse período de escuridão se tornou uma oportunidade para ele olhar para dentro de si mesmo. Ele teve que confrontar suas crenças, suas ações e a dor que causou a tantas pessoas. É interessante pensar em como, muitas vezes, precisamos passar por momentos difíceis para realmente entender quem somos e qual é o nosso propósito. Paulo não apenas se tornou um seguidor de Cristo, ele se tornou um dos maiores missionários da história. Após essa experiência, Paulo começou a pregar o Evangelho, e não qualquer Evangelho, mas um que incluía os gentios, pessoas que até então eram vistas como fora do alcance da graça de Deus. Ele viajou milhares de quilômetros, enfrentando perigos inimagináveis. Prisões, naufrágios e até mesmo ameaças de morte tornaram-se parte de sua jornada. Mas, em vez de desistir, ele se tornou mais determinado. A paixão que antes tinha para perseguir agora era direcionada a propagar uma mensagem de amor e redenção. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal como assim, curiosidades. Segue o vídeo. Pense em quantas vezes você já se sentiu desencorajado. Quantas vezes a vida te deu um golpe tão forte que você pensou em desistir. Paulo é um exemplo de resiliência. Ele enfrentou dificuldades que muitos de nós nunca teríamos coragem de enfrentar. Ele foi apedrejado, naufragado, e mesmo assim, continuou a seguir em frente. O que o motivava? A certeza de que a transformação era possível, não apenas para ele, mas para todos que ouvissem sua mensagem. Ele acreditava que, independentemente do passado, todos poderiam encontrar um novo começo. E é aqui que a história de Paulo se torna ainda mais relevante para nós hoje. Ele não era apenas um apóstolo. Ele era um ser humano com falhas, dúvidas e medos. Ele escreveu cartas que se tornaram parte do Novo Testamento, e nessas cartas ele compartilha suas lutas pessoais, suas alegrias e, acima de tudo, a importância do amor. Ele nos ensina que a transformação não é apenas sobre mudar de direção, mas sobre abraçar a nova identidade que encontramos em Cristo. E essa nova identidade nos chama a amar, a servir e a nos conectar com os outros. Paulo também nos mostra que a transformação não é um caminho solitário. Ele formou comunidades, encorajou outros a se unirem a ele na missão de espalhar o Evangelho. Ele sabia que a jornada da fé é mais rica quando compartilhada. Isso nos leva a refletir sobre como nos conectamos com os outros. Em um mundo tão dividido, onde as pessoas muitas vezes se sentem isoladas, a mensagem de Paulo ressoa profundamente. Ele nos lembra que todos somos parte de uma grande família, independentemente de onde viemos ou do que fizemos. E o que dizer de suas cartas? Elas são um testemunho de sua luta e de sua fé.
Ele abordava questões de moralidade, ética e a vida em comunidade. Ele não tinha medo de confrontar as realidades da vida, de falar sobre a dor e a luta, mas sempre com uma esperança renovada. Ele nos ensina que, mesmo nas dificuldades, podemos encontrar um propósito maior. Paulo sabia que a vida cristã não era isenta de problemas, mas que através da fé podíamos encontrar força e esperança. Ao longo de suas viagens, Paulo encontrou pessoas de todas as esferas da vida. Ele se conectou com príncipes e plebeus, ricos e pobres, e todos eram dignos de ouvir a mensagem do Evangelho. Isso é um lembrete poderoso de que, em nossa própria jornada, devemos olhar além das aparências e nos conectar com as pessoas em um nível mais profundo. Cada um de nós tem uma história, e cada história é digna de ser ouvida. Paulo nos ensina a importância de ouvir e acolher o outro, independentemente de suas diferenças. E então, o que podemos aprender com a vida de Paulo? A transformação é possível. Não importa quão longe você possa ter se desviado, sempre há um caminho de volta. A vida é cheia de desafios, mas também é cheia de oportunidades para crescer e se transformar. Paulo nos mostra que, mesmo nas dificuldades, podemos encontrar propósito e significado. Ele nos inspira a ser resilientes, a amar incondicionalmente e acreditar na possibilidade de mudança, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Portanto, da próxima vez que você se sentir perdido ou desencorajado, lembre-se de Paulo. Lembre-se de que ele começou como um perseguidor, mas se tornou um dos maiores apóstolos da história. Sua vida é um testemunho de que todos nós podemos, através da graça e da fé, nos transformar e impactar o mundo ao nosso redor. A transformação é uma jornada, e cada passo conta. O que você fará com a sua jornada? Mas por que a história de Paulo é tão relevante para nós hoje? Sua vida é um testemunho poderoso de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Se Deus pôde transformar um perseguidor como Saulo em um apóstolo como Paulo, ele também pode transformar nossas vidas. Além disso, a coragem e a perseverança de Paulo nos ensinam a não desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Sua dedicação ao propósito maior nos inspira a viver com propósito e paixão. Paulo também nos lembra do poder da mensagem do Evangelho. Ele acreditava que essa mensagem era tão valiosa que estava disposto a arriscar tudo por ela. Isso nos desafia a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas próprias vidas. Hoje, a influência de Paulo ainda é sentida em todo o mundo. Suas palavras continuam a inspirar milhões, e sua história é um lembrete de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Seja qual for a sua jornada, Paulo nos ensina que é possível recomeçar, que não há obstáculo que Deus não possa superar e que, com fé e determinação, podemos impactar o mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos e toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.